temos uma equipe e essa equipe é composta por vários profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da psicopedagogia, né? Todas as áreas afins, psicomotricistas, então todas essas áreas estão compondo a nossa equipe multidisciplinar, que tem um enfoque interdisciplinar. Então, multi seria apenas um grupo de diferentes especialidades. Isso é multidisciplinar. Só que nós somos multidisciplinares, né? Com enfoque interdisciplinar. Então, a gente se conversa, a gente se complementa. Nenhuma especialidade é mais importante que a outra, mas a gente sempre se complementa. Então, é isso que é o enfoque interdisciplinar. Então, eu queria que a Lorena agora se apresentasse, falasse um pouquinho dela, da atuação dela. Boa noite, né? Meu nome é Lorena, então. Eu sou psicóloga aqui da Multiglia, trabalho principalmente com as crianças, atendo o público infanto e juvenil. O meu enfoque é justamente nessas questões do desenvolvimento, né? Trabalhando o aspecto comportamental e emocional das crianças. E também, além disso, atuo na área de pesquisa, né? Fora daqui, justamente na questão do desenvolvimento infantil também. Então, todas as minhas atuações envolvem esse trabalho com as nossas crianças, tanto na atuação aqui prática, na Multiglia, quanto em pesquisa através do mestrado que eu faço na UFES, né? Em desenvolvimento infantil também. Isso aí. E a Lorena veio compor esse quadro desde o ano passado, né, Lorena? Veio desde do início, né, da nossa clínica. E é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, viu? Você enriquece muito a nossa equipe. Você enriquece muito, isso é muito bacana, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta interdisciplinar, essa forma, né, que a gente gosta de trabalhar, né? Que é um conversando com o outro, mesmo que não dê para a gente se falar nas reuniões de equipe, mas está sempre, né, um tentando conversar com o outro. Desafios que as crianças apresentam, né? Então essa troca entre a equipe que é de fundamental importância para o melhor desempenho da criança. Queria que você falasse um pouquinho disso. Claro. Então, essa proposta interdisciplinar, eu acho ela fantástica, né? Eu me identifico demais com essa proposta. Eu acho que o nosso trabalho ele fica muito mais rico, eficiente, quando a gente tem a possibilidade de estar trabalhando em um âmbito integral, né? Então, assim, a gente precisa de outros profissionais que complementem a nossa atuação. Isso é muito rico. Então, quando a gente está no espaço onde a criança, a visão integral nela, né? Então, diversos profissionais trabalham juntos com um objetivo em comum, traçam esse objetivo, né? Juntos, a criança evolui de uma forma muito diferenciada, né? Porque ela está sendo olhada como um todo. Todas essas dificuldades e potencialidades que ela tem estão sendo olhadas, estão sendo estimuladas. Isso é muito rico. Então, a gente, aqui na Multiglia, a gente trabalha justamente com esse enfoque interdisciplinar e com práticas totalmente inovadoras, sempre conversando, trocando conhecimento. Esse é o nosso objetivo e é assim que a gente encontrou. É trabalhando junto, é conversando, é com reunião de equipe, fazendo isso em conjunto também. Então, nosso objetivo é sempre esse, estarmos sempre juntos para fazer com que o nosso trabalho seja sempre enriquecido pelo trabalho do outro. Exatamente. Isso aí a gente vê toda a diferença, né? Toda a diferença quando a gente trabalha dessa forma, né? Então, às vezes, é muito interessante, gente, porque a gente fala assim, poxa, olha, o paciente evoluiu nisso, mas apresentou essa dificuldade, aí a gente sinaliza para o outro colega e o outro colega também vai trabalhando, né? Na verdade, o que acontece é que a gente precisa entender que numa equipe multidisciplinar, onde nós temos vários especialistas, cada um tem a sua matriz de responsabilidade, né? O que é matriz de responsabilidade? É aquilo que o especialista vai atingir no seu objetivo. Então, por exemplo, o manejo comportamental
é uma matriz de responsabilidade do profissional da psicologia. Mas é claro que não é só o profissional da psicologia que trabalha o manejo comportamental. Assim como, por exemplo, da fonoaudiologia, a matriz de responsabilidade é o desenvolvimento da linguagem, né, da fala. Mas não é só essa especialidade que vai trabalhar, mas a matriz de responsabilidade dela é essa. E aí tem da fisioterapia, aí tem da psicopedagogia ou da pedagogia, terapia ocupacional, né? E a gente, quando a gente fala em manejo comportamental, é trabalhar o comportamento dessa criança, preparar essa criança para ela ter mais facilidade de se apropriar dos conhecimentos das outras especialidades. Então, o exemplo que eu sempre gosto de dar é assim: a gente precisa trabalhar a criança para ela responder a comandos, né, atender a comandos, para ela conseguir olhar mais nos olhos. Então, as questões socioemocionais são muito trabalhadas dentro da psicologia. E isso serve de base para que as outras especialidades consigam também evoluir. Então, o que a gente gosta de pensar é assim: a gente vai preparando a criança para ela se beneficiar mais das outras especialidades. E por isso é que a gente costuma fazer um planejamento para essa criança, né, até com uma estimativa de trabalho desse manejo comportamental, e aí então a gente vai encaminhando para as especialidades, né? É claro que tem casos que a gente pode ter várias especialidades juntas inicialmente, mas a gente, de toda forma, a gente tem que avaliar o que é melhor para essa criança nesse momento. Então a gente vai trabalhando assim, né, Lorena? Exatamente, isso mesmo. Eu acredito que o trabalho da psicologia nesse contexto, né, seja, como você disse, de base, porque a gente tem que imaginar como que essa criança vai estar preparada para fazer diversas outras intervenções, dependendo da necessidade do caso dela, né? Se ela antes não responde aos comandos, se ela antes não tem um senso, né, de autoeficácia, de eu sou capaz de aprender coisas novas, se antes ela não tem um comportamento minimamente regulado, as emoções reguladas, né, para conseguir novos aprendizados. Então, é por isso que a gente diz que a psicologia está sempre aí como base para outras intervenções, quando a gente diz de desenvolvimento infantil, né? Justamente por isso, a nossa matriz de responsabilidade é essa, e é a base para que a criança esteja minimamente capaz de receber outras tão importantes quanto especialidades, né? Exatamente. Então a gente falou um pouquinho dessa interdisciplinar, né? Que é essa conversa entre as especialidades. Isso aí eu acho que está ficando claro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, a gente podem ir perguntando, que a gente vai falando, vai respondendo, tá? Se não ficou claro. Mas o que a gente queria chamar nesse momento a atenção era para essa forma de trabalho e para a questão dos sinais de alertas no desenvolvimento, né? Porque se a gente fosse falar aqui sobre marcos do desenvolvimento, por exemplo, a gente teria que falar muitas horas, né? É um mundo para falar, né? Muita coisa. Então, o que a gente vai levantar aqui, né, nesse momento, questões próprias, né, do desenvolvimento infantil e que levam os pais, né, a família, a buscar uma ajuda, porque, olha, alguma coisa não está indo tão bem. Às vezes quem vê isso é a escola, às vezes é o tio, é a avó, né, enfim, são os familiares, né, ou colegas. Então, o interessante é a gente estar atento a esses sinais de alerta. Eu falasse aqui dos marcos, né, assim, dos sinais. Não vamos falar dos marcos, mas dos sinais de alerta, né, para que as pessoas, né, fiquem atentas. Primeiro, a gente tem que começar pensando que o desenvolvimento ele é formado de diversos aspectos, né? Então, assim, a gente tem habilidades que são esperadas a cada idade da criança. E por mais que falem assim, cada criança tem seu tempo, vamos esperar, daqui a pouco ela consegue. Não, a gente tem habilidades que são esperadas em cada etapa, né, em cada idade da criança. Por mais que varie um pouquinho, mas a gente não pode deixar isso passar muito tempo. Uma criança com
com atrasos significativos que não foram percebidos antes. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas habilidades e competências que são esperadas em cada idade. É isso que a gente chama de marco, né? Então, o desenvolvimento ele é formado por marcos, que são habilidades esperadas em idades específicas. E é a partir disso que a gente consegue ter noção dos sinais de alerta para atrasos no desenvolvimento. Então, a gente tem diversos sinais de alerta, envolvendo tanto o desenvolvimento motor, ou o desenvolvimento perceptivo sensorial, o desenvolvimento cognitivo, emocional, social. E aí, cada uma dessa ênfase, né, tem sinais que a gente tem que ficar de alerta mesmo para isso. Então, a gente espera que desde o nascimento, desde quando a criança é novinha, aos 2 anos, por exemplo, ela já se interesse pela face humana, ela já estabeleça, ela já olhe nos olhos dos pais, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. A criança não tem interesse nenhum, não segue o objeto que um adulto mostra para ela com os olhinhos. Não tem nenhum interesse nesse pai, né? nessa mãe, que são os principais adultos que estão com ela. Isso já é um alerta. Com 3 meses, a criança que não sustenta a cabeça. A hipotonia é outro sinal de alerta, né? Para o desenvolvimento motor, nesse caso. Aí, lá com 4 meses, já é esperado que a criança sorria, dê gargalhadas, né? Então, se a criança não sorri, não usa o sorriso como uma forma de responder ao adulto, não sorri espontaneamente, já é outro sinal de alerta que a gente tem que ficar atento, né? A criança emite sons antes mesmo de falar, muito antes. Ela emite som para tentar conversar, se comunicar com aquele adulto que está brincando ali com ela. Se a criança não tem interesse em emitir, não tem interesse no adulto, não emite som como se estivesse conversando com ele, mais um sinal de alerta. Aos 6 meses, o que a gente espera? Que a criança sente com apoio, que a criança já responda pelo nome. Então, o adulto chamou o nomezinho dela, ela já olha, ela já procura, ela já começa a balbuciar. Tá vendo? Então, se a criança não faz isso, já temos aí vários sinais de alerta para possíveis atrasos que precisam ser estimulados o quanto antes. E tem vários outros. Com 7, 8 meses, por exemplo, ela já tem que estar sentando sem apoio. Com 9 meses, a criança já começa a ficar em pé, pelo menos segurando, né, em alguma coisa, ou já engatinha. Lá com 1 aninho de idade, nossa, a gente tem muitas habilidades esperadas, muitos sinais de alerta. Então, ela já tem que andar pelo menos com algum apoio, ela já tem que apontar para aquilo que ela quer. Então, a comunicação com gestos já é esperado com 1 aninho, né? Então, se a criança não aponta para o que ela quer, não estabelece contato visual tentando se comunicar, sinal de alerta, possível atraso no desenvolvimento. Com 1 aninho, já é esperado que a criança já fale pelo menos 2 palavrinhas, papai, mamãe, com alguma função, né? Esperado que ela já imite pequenos comportamentos de bater palminha, de dar tchau, ela já responde pelo nome, ela já sustenta o contato visual, ela já tem interesse e explora os brinquedos. Então, se a criança não faz isso nessa idade, a gente tem que ficar de olho, não tem que esperar. Não tem que esperar que daqui a pouco ela faz, né? Não é assim. Com 1 ano e meio, ela já tem que falar pelo menos palavrinhas, né? Olha, muitos sinais, muitas coisas. Tem diversas Lorena, outras. só para... Eu não sei se quem entrou... Lorena? Oi? Eu não sei se... Vamos só dar uma paradinha para a gente voltar, porque às vezes as pessoas estão entrando. A Lorena está falando sobre sinais de alerta, né? Ela falou que existem marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento são habilidades esperadas para cada fase específica, né? Do desenvolvimento. Então, a gente tem, inclusive, Lorena, na carteira de vacinação, algo muito importante, uma conquista, né? Ser colocado de vacinação com mais detalhes os marcos do desenvolvimento, porque aí o papai, a mamãe podem eles mesmos olhar. Então, com 1 mês de vida, o que está esperado? Né? Até que data eu posso esperar essa habilidade? No 2º mês, 3º. Então, você tem na carteira de vacinação, gente, uma gama de informações que vão fazer com que o próprio familiar ele dê conta de alguns alertas, né? E aí possa trazer para uma intervenção o quanto antes, possa levar para um clínico o quanto antes.
se os pais não tivessem esse acesso, com certeza ficaria, né, mais difícil, porque não teria respaldo. Então, eu não sou da área da saúde, então eu não sei. Não, mas qualquer um brasileiro hoje tem a sua carteira de vacinação e lá tem essas habilidades e até que fase pode esperar. Como Muito é que a gente importante trabalha? quanto a isso, né? Acompanhar mês a mês esses sinais que são Muito. esperados. Muitas coisas passam despercebidas. A gente recebe muito, né, Lorena, aqui na clínica, as crianças, e a gente sempre pede a carteira de vacinação, né, para ver como é que foi o APGA dele, como é que foi o desenvolvimento, a curva de desenvolvimento, e a Uhum. gente vê que a maioria das carteiras não estão preenchidas. Então, por favor, papai e mamãe, pegue a carteira de vacinação do seu filho, olhe até lá, e vai olhando se tem alguma possibilidade, se tem algum atraso, né? E isso é Exato. muito importante estar atento. Porque a nossa perspectiva não é esperar os atrasos chegarem, mas a gente já está observando. Então, se tem uma habilidade que precisa ser desenvolvida até o quarto mês, opa, meu filho já tem 3 meses e meio e nem esboça essa habilidade, então, pera lá, ó, já tem um sinal de Sinal de alerta alerta. aí. Então, tem que alguém Sim, olhar. Tem vários, né? Vários. Então, se a vários. gente estiver atento, a família estiver atenta, o terapeuta estiver atento, a gente evita alguns atrasos. Ou seja, a gente costuma dizer, a gente não quer que o atraso chegue. Então, a gente vai estimulando para que não hajam muitos atrasos, né? Que a gente vai tirando. E aí a Lorena está citando mais, então, para quem chega aí, ela está citando mais alguns outros marcos, né? Alguns outros sinais de alerta, né, Lorena? Uhum. Isso. Eu te interrompi, mas é porque pode estar chegando gente, aí a gente vai revisando. Uhum. Isso mesmo. Então, eu estava falando Aí, justamente desses. um aninho, né? Oi? Você falou até um ano de Isso. idade. Isso. Eu falei até 1 ano de idade, dos principais sinais, né, das principais habilidades que a gente espera e, consequentemente, dos principais sinais de alerta. Ah, se a criança não faz isso, então significa que eu preciso estar de olho, preciso já procurar um profissional. E aí, só complementando um dos principais, né, a gente ainda tem, lá perto de 1 aninho e meio, a gente já espera que a criança tenha essa linguagem já um pouco melhor desenvolvida. Então, já espera que ela fale pelo menos 20 palavrinhas. A gente espera também que ela se comunique. Como? Nas brincadeiras, tendo interesse pelo brincar, pelo brinquedo em si, mas também em brincar junto com o adulto. Não é brincar por si só, né? Então, é o que a gente chama de compartilhar o interesse, de uma atenção compartilhada. A gente já espera que nessa idade a criança tem interesse em brincar junto, né? Em compartilhar isso que ela tá ali manuseando, de apontar para alguma coisa para compartilhar também com o adulto. Então, tá vendo? Nessa idade, a gente já espera que essa comunicação esteja já um pouco melhor desenvolvida. Então, se a criança não usa gestos para se comunicar, não brinca incluindo o outro na brincadeira junto, aceitando o outro para brincar junto, já é mais sinais de alerta aí, né? Lá A com 2 aninhos. intenção comunicativa, né, Lorena? A Isso, intenção de se exatamente. comunicar. Então, às vezes, a criança não verbaliza, ela não fala, né? Mas quando você fala, vamos sair, a criança Exatamente. olha para você e olha para a porta, né? Então, ela está dizendo que ela quer Isso, sair. Então, intenção comunicativa, que isso. vem bem antes da oralidade. Então, que a gente tem que estar atento. Bem, Será que essa criança, né, é, ela está desenvolvendo da forma adequada ou a gente tem que já intervir? Então, a gente não isso espera, viu, gente, por exemplo, em é. questão de linguagem, fazer 3, 4 anos e para depois procurar ajuda. Não, porque tem uma Exatamente. série de comportamentos que precisam estar estabelecidos antes para chegar até a fala, né? Aí eu estou especificando a fala, né? Mais Aham, exatamente. O que comportamento. eu percebo muito é que muitas pessoas não têm a noção de que essa intenção comunicativa, ela não envolve só o falar. Ela envolve uma outra comunicação, que é a comunicação que a gente chama de não verbal. É o apontar, é o estabelecer o contato visual, né? E isso é comunicação. E aí as pessoas precisam estar atentas não só ao atraso da fala, mas também da comunicação não verbal também, né?
Então, a gente precisa ter isso como um sinal de alerta. A minha criança não se comunica de forma alguma, não aponta, não sorri, não estabelece contato visual, é um grande sinal de alerta, um grande sinal mesmo. Lá com os 2 aninhos, né, a gente também já espera que a criança fale frases curtas, de 2 a 4 palavras. A gente já espera que ela reconheça cores e formas, já comece a entender o brincar simbólico. O que é o brincar simbólico? É o faz de conta, né? Ela simular numa brincadeira que é um personagem, que ela simular que ela é um personagem, ou pegar algum objeto e fingir que é uma outra coisa. A gente espera que a criança já tenha esse nível de brincar mais evoluído. A partir dos 2 aninhos, ela já começa a entender isso. Então, se a criança... Então, olha só, até mesmo no brincar, a gente já consegue ter alguns sinais para ficar de alerta. A forma como a criança brinca já é um sinal de alerta para a gente. E é o que você disse, quanto antes procurar um profissional, ao menor sinal de atraso é o essencial, né? Uhum. Exatamente. A criança também ela aprende da forma que ela lida com as dificuldades, com as frustrações dela, né? Então, um outro sinal que a gente precisa estar muito atento é assim, como que a minha criança está lidando com o não, como que ela está lidando com o deixar de brincar com o que ela quer brincar naquele momento, porque acabou o momento da brincadeira, ou porque tem que guardar os brinquedinhos dela, né? Como é que ela está lidando com as regras, com as rotinas impostas, com a obediência aos comandos, né? É muito sabido que as crianças, né, no início, elas ficam rejeitando, elas querem fazer a vontade delas. Isso é algo próprio do desenvolvimento. Só que aí cabe a esse mediador, a esse terapeuta, o papai, a mamãe, né? As pessoas que estão ali auxiliando o desenvolvimento daquela criança, perceber o que está destoando, o que está saindo fora da regra. A criança começar a fazer uma birra, começar a não querer atender a comandos, não é a questão. A questão é ela fazer isso de forma muito intensificada. E mesmo que tenha todo um bom manejo, ela também não esteja se apropriando daquele conhecimento. Isso é algo que a gente chama de cognição social. Ela precisa entender socialmente como ela tem que proceder, tá? E isso é esperado que as crianças gradativamente vão desenvolvendo as habilidades sociais. Exatamente. Né? Que é o partilhar o brinquedo, né? Que é você aceitar o que o outro coleguinha quer brincar, né? Como que o outro coleguinha quer brincar. Então, isso é muito importante. Reconhecer que agora acabou a hora de brincar. Então, assim, ela vai até, por exemplo, ela pode até chorar, ela não quer parar de brincar. Mas ela vai entender porque aquele mediador conseguiu explicar que aquele é o momento de parar, porque nós vamos fazer outra atividade. E isso a gente faz muito em setting terapêutico, dentro da clínica. Né, estipulando para ela a hora, né, a sequência, o que a gente vai fazer. E isso é muito importante que ela tenha essa noção, né? Também é um marco né? Também é esperado, né? A gente tem que falar com o sinal de alerta. Exatamente. Essas habilidades emocionais e comportamentais também são habilidades que são esperadas, né? Então, a criança precisa aprender, a partir de uma certa idade, a lidar melhor com as suas frustrações, a aprender a escutar um não. E isso vai depender não só dela, mas também como a forma como os pais lidam e ensinam essas habilidades, né? Principalmente essas que têm cunho mais emocional e comportamental. Uhum. Muito legal, né? A gente está chegando uma pergunta aqui, ó. Tenho 2 crianças, 1 ano e 8 meses, são gêmeos. Como faz para evitar as brigas? O meu filho tem arranhado o rosto. Eu não vi o resto. Tem arranhado o rosto o quê, gente? Deixa eu ler aqui para você. Tem arranhado o rosto da irmãzinha Da com frequência, filha, com frequência. Né? Bom, evitar as brigas eu acho que não é a questão, é como lidar com elas e como fazer com que as crianças saibam, né, o que fazer nesse momento. É um conflito, é uma troca ali que eles estão querendo. Então, um está querendo uma coisa e o outro está querendo o mesmo. Por que esse arranhar? Por que essa interação está sendo dessa forma? Então, cabe ao papai e à mamãe, né, dentro de casa, trabalhar
se essa criança está ficando ansiosa, por que que ela está agindo dessa forma, o que que veio antes desse comportamento e como que eu reajo depois desse comportamento emitido, né? Porque Exato. às vezes a gente está reforçando algo sem saber, a gente que eu digo é em casa, né? Então, às vezes, o Uhum. pai e a mãe acabam, ao invés de tentar extinguir aquele comportamento, a forma como eles lidam pode prejudicar e pode fazer com que aquele comportamento se perpetue e fique ali, né, sempre ocorrendo. Isso mesmo. A gente tem que entender, né, o que está causando isso e entender de que forma a gente está lidando com isso. Estabelecer Uhum, limites, né? uhum. E aí, dessa forma, a gente vai fazendo esse manejo desses comportamentos que a gente chama de inadequado. Chegou outra pergunta assim: como faço para meu filho aprender em casa? Ele faz na clínica, mas em casa não quer obedecer. É uma boa pergunta, né, gente? O que que acontece? Na clínica, a gente dá um modelo e a gente faz com que a criança experiencie aquilo, aquela situação. Em casa, ele precisa generalizar, ele precisa sair daqui e precisa chegar em casa e fazer. A Isso. questão é que a gente tem que chamar essa família, para essa família também falar da mesma forma que nós falamos aqui na Exato. clínica, para que isso seja mais consistente e, consequentemente, essa criança vai obedecer mais. Uhum. Isso mesmo. Aqui a gente ensina, né? A gente trabalha essas habilidades e estimula esses comportamentos com a criança, mas a gente precisa entender que a criança está na clínica num tempo bem limitado. O ambiente que ela está por muitas horas é em casa. Então, se os pais não tiverem esse cuidado, né, de repensar e reaprender a forma como eles lidam com essa criança e com os aprendizados e comportamentos dela, isso fica bem limitado, né? Então, o pai precisa estar junto, precisa aprender junto para em casa estimular e colocar essas coisas que a gente ensina aqui em prática, né? É. E como a gente vê isso acontecer, né, Lorena? Como a gente vê, Muito. né? Às vezes a família chega e fala assim, nossa, ele não estava fazendo. Teve ontem não, sexta-feira, uma mãe falou, nossa, agora eu não posso sair e deixar mais nenhum brinquedinho fora da caixa, porque a filha Isso, aprendeu que tem que colocar na caixa e isso agora aí. ela tem Realização, isso, né? senão ela fica triste. Tem uma outra pergunta aqui: como administrar as emoções de uma criança de 5 anos com a chegada de um bebê em casa? Nossa, uma pergunta muito legal também, gente. Ah, na verdade, a chegada de um bebê, a gente deve pensar assim: além de todo um contexto familiar, o que houve ali é uma quebra de rotina. Então, essa criança estava acostumada de uma forma e chegou um bebê, chegou algo para dividir. Por mais carinho, por mais amor, por mais situação prazerosa, é uma perda dessa criança e é uma mudança de rotina. E aí a criança precisa primeiro, né? Eu sempre falo assim, a gente precisa antecipar as dificuldades. Então é importante que essa criança tenha participado dessa gestação, né? Que essa família tenha trabalhado essa questão da chegada do bebê, né? O que que ele vai poder contribuir com o irmãozinho. Então, isso é algo muito interessante. Como que essa família vai administrar também o tempo despendido para esse filho, né? Não o recém-nascido, mas o filho mais velho. Então, tudo isso faz parte de uma organização para a chegada dessa criança e, consequentemente, a contribuição também para a redução da ansiedade da criança, né? Exato, exatamente. Tem outra A Rafa pergunta. perguntou, só a Rafa pergunta se a live vai ficar vai ficar gravada sim, e também lá no canal do YouTube, tá, gente? Nas duas plataformas. Tá. A Rafa também está falando aqui. Dante e Ângelo estão aqui mandando beijos para as tias queridas. Ó, Dante e Ângelo, um beijo para vocês, Beijo, né? lindos! Eles Nossos são um queridões. sucesso. Bom, tem outra pergunta aqui, Lorena.
Não tô ouvindo, acho que agora tá começando a voltar. Tá, então vamos lá. Se meu filho não Voltou. compreende com 2 anos, é possível que ele se desenvolver como? Gente, eu costumo dizer assim, todo mundo se desenvolve a todo momento. Só que é claro que a gente sabe que tem aí uma etapa do desenvolvimento, né, do ser humano, da vida humana, que é especialmente, né, antes dos 4 anos, quando vai ter a primeira poda sináptica, que é o momento de maior aprendizado. E o que que é poda sináptica, né? Poda sináptica é dizendo assim, de forma mais lúdica, é como se fosse vários caminhos que nós temos no cérebro, né? E aqueles caminhos que estão sem muito uso, em um determinado momento, ocorre a retirada daqueles caminhos. E com isso, fica mais intensificado as outras áreas que estão sendo estimuladas. E por que que a gente fala que é mais importante, assim, é mais do que essencial fazer essa estimulação o quanto antes? Porque a gente quer aproveitar todas as áreas, todos os caminhos que o cérebro nos propicia. Então, é nesse período de maior atividade neuronal que se a gente conseguir estimular, né? O quanto mais a gente estimular, mais resultados a gente vai ter. Ah, Simone, mas depois não vai ter? Claro que vai ter resultado depois. Mas esse é o período mais fácil da gente conseguir o aprendizado. Por isso é que a gente gosta, que a gente fala tanto, né, nessa estimulação, que a gente falava muito de estimulação precoce, né, mas que a literatura já traz um termo mais atualizado em estimulação essencial. Então, essa estimulação essencial que é muito mais rica se a gente conseguir fazer o quanto antes, né, de preferência antes dos 4 anos. Exatamente, isso mesmo. Tem mais pergunta aí, Lorena? Você tá vendo? Tô vendo não, deixa eu Tem uma procurar aqui, ó. mais pra cima. Tem outra aqui, ó. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas de comentar sobre alguns sinais com os pais da criança. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas de comentar sobre alguns sinais com os pais da criança. Aqui a pessoa deve estar falando de um familiar, né? Familiar, né? Ou da escola. Isso. Eu acho sempre assim, que a gente não tem que ficar constrangido. Se você quer o bem, né, e você está falando, por menor que seja, é importante recorrer a um profissional que trabalhe com desenvolvimento infantil, tá? Então, não é para se sentir constrangido. Se você gosta daquela pessoa, você gosta daquela família e você percebeu alguma coisa, oriente para procurar um profissional especialista, né? Então a resposta eu acho que é essa, é a gente, né, Lorena? Eu acho que a gente tem não se deixar acanhada. Sim, eu acho que é ter um cuidado na hora de falar, né? Porque quando a gente falar, eu acho que sua criança tem alguma coisa, algum atraso. Acho que a gente tem que ter bastante empatia de falar de uma forma, né? Que aquilo vai soar como uma preocupação, como um olha, fica de olho, vai procurar. Então, acho que é toda a forma como a gente fala. Né? Então, se a gente fala de uma forma cuidadosa, isso é essencial, é rico demais, porque é a chance que o pai, né, que o responsável tem de logo procurar ajuda, né? Então, eu só daria essa sugestão. Claro que tem que pontuar, só ter um cuidado, falar de uma forma cuidadosa, para que isso não soe, né, até de uma forma ruim, né? Como se fosse um julgamento, um preconceito, não. E para os pais também, assim, eu já ouvi muita história, né, Lorena, que às vezes a família chega e fala, com 1 ano alguém me falou isso, com 2 anos, mas eu não dei importância. Então, a dica de ouro é assim, se você puder levar no especialista, você leva, mas se você não pode, naquele momento, por favor, pegue a carteira de vacinação do seu filho, olhe, porque lá tem muita coisa. Isso mesmo. E todo mundo tem essa ferramenta, sabe? Não tenho, meu filho está mais. Saúde tem, né? Todas essas etapas que tem lá descritas na carteira de vacinação.
Isso né? mesmo. Tem uma Tem outra mais uma aqui, ó. pergunta. Ah, é. Tem aqui, ó. Que é, olha lá, como perceber o grau do autismo na criança? É isso? É essa a pergunta? É. É, o que que tem de traços, né? De traços que podem configurar autismo. Então, assim, muito cuidado, gente, porque os sintomas isolados não formam autismo. Para a gente falar de autismo, né, ou TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente tem que fazer uma série de análises, né? E vários sinais têm que estar presentes. Então, a questão do contato visual, a questão do interesse muito restrito, dos hiperfocos, né? Tem muita contribuição de alteração sensorial também numa criança autista. Tem vários sinais, sempre vão estar ligados à comunicação, né? Então, como essa criança se comunica, como que ela se comporta. Então, como é o tipo do brincar dela? A brincadeira dela é uma brincadeira condizente para a criança naquela faixa etária ou não? A própria intolerância à frustração, né? Porque a intolerância à frustração é comum a praticamente 100% das crianças, mas como ela está aprendendo com aquilo que o adulto está explicando a ela. Ela não está conseguindo aprender, ela está repetindo demais a mesma frustração, o mesmo sinal, né? Os medos, como é que são os medos dessa criança? A criança tem medo, mas quais são os medos? Então, muitos sinais, muitos podem contribuir para a gente entender, e aí sim é um momento de alerta para levar para o especialista, tá? Isso. E a gente só lembra que a gente tem ferramentas para avaliar dentro da psicologia, clínicas. Vamos fazer todas as crianças avaliação neuropsicológica de imediato? Às vezes é melhor, e aí é o profissional que precisa entender como proceder. Às vezes cabe a uma estimulação para você ajudar essa criança a se organizar um pouco melhor e depois você avalia, tá? Porque alguns ajustes a gente precisa fazer com a família também, né? Porque alguns comportamentos podem estar sendo reforçados pela família. Mas a avaliação neuropsicológica é muito importante também para a gente conseguir chegar a esse consenso, né, sobre uma hipótese diagnóstica de autismo. Isso. E aí, sobre essa pergunta do grau, né? Do grau de autismo que ela trouxe, é isso que a Simone falou. A gente precisa de profissionais que vão avaliar criteriosamente, cuidadosamente esses sinais, tanto para fechar o diagnóstico, tanto para entender o grau, porque existem diversas especificidades para a gente dizer em qual grau a criança está. Então, a nossa sugestão é sempre: procure um profissional, procure uma avaliação, de preferência procure uma equipe, né, para fazer essa avaliação dessa criança, para você ter de forma clara questões sobre o diagnóstico, sobre o grau, sobre os manejos, quais são os tratamentos mais adequados. Então, sempre para você entender o que está acontecendo, procure a ajuda do profissional. Uhum, em relação ao grau, Lorena, a gente fala muito na questão cognitiva, né? Então, a gente precisa ter uma cognição preservada. E para a gente avaliar, é importante que você tenha testes padronizados, né? Que são aceitos, né? Pela ciência. Então, assim, se você tem isso, você consegue fidedignizar muito mais a questão do seu respaldo diagnóstico. Tem uma pessoa que perguntou, mas eu não estou vendo. Aqui, ó, Simone, qual sua opinião sobre aula online para criança na educação infantil? Sobretudo quando há uma mudança importante no comportamento. A criança fica absolutamente retraída. Bom, aqui não está claro qual a idade, né, dessa criança, mas considerando assim uma criança. Ah, não, tá sim, educação infantil, né? Peraí. Isso, educação infantil. Então já tem a idade sim. Educação infantil, gente, o que a gente precisa? A gente precisa deixar com que essa criança não esqueça dos coleguinhas, não esqueça da interação, tenha sempre um momento para ela estar fazendo uma interação social, mesmo que seja virtual, né? Então, isso é muito importante.
Qual é o segundo objetivo? Desempenho cognitivo, desenvolvimento cognitivo. O que que essa criança está fazendo? Como que a escola está lidando com isso? A criança vai ficar sentadinha só assistindo aquela aula? Ela está participando? Talvez não seja melhor ela participar um menor tempo, com maior qualidade? Eu acho que é isso que é interessante. Ela está retraída, né? Uhum. Como a pessoa está perguntando, ela está retraída, a criança está retraída. Então, assim, o que fazer? Preparar essa criança para a aula, né? Lembrar dos colegas, né? Falar como que é legal quando eles estavam na escola. Ah, o coleguinha quer ver você. Então, assim, é antecipar a dificuldade daquela criança, porque aí a estimulação para ela participar da aula vai ficar melhor. Então, o que eu penso sempre assim, a gente tem muitas crianças que estão com muita dificuldade nas aulas online, né? É a maioria. Mas a gente tem que ir achando estratégias para que fique mais saudável, mais Interessante. enriquecedor, mais alegre, mais interessante, né? Uhum. Isso aí. Eu acho que tem mais Não tô duas ou vendo três mais nenhuma. perguntas aqui. Tem? Aqui, ó. Por que o tratamento? Ó, Aqui eu não tô. eu vou fazer aqui e você responde então, tá, Lorena? Aqui, ó. Tá travando um pouquinho para mim, mas vou tentar escutar. Vai lá. Tá. Por que o tratamento multidisciplinar, várias especialidades, né? Por que esse tratamento? Como? Não A gente sei, Simone tá travando. falou, né, Lorena? Travando Tá travando? para mim, não Bom, por que o tá. tratamento multidisciplinar? Né? A Ah, pergunta é essa. Por que esse tratamento uhum. multidisciplinar? Porque é uma. Bom, Ah, por que o entendi. tratamento multidisciplinar? Que a gente falou lá no começo, né? E isso Uhum. potencializa o tratamento do meu filho? Como? Uhum. Então vamos lá, o tratamento multidisciplinar, né? Por que o tratamento multidisciplinar? Porque através desse tratamento interdisciplinar, né, que a gente diz, que quando os profissionais conversam, é dessa forma que a gente consegue ter uma visão integral de todas as habilidades envolvidas no desenvolvimento da criança. Então, às vezes a criança chega com uma dificuldade, mas por trás daquela dificuldade existem várias outras que ultrapassam, né, o que um profissional é capaz de estimular, de trabalhar. Então, é por isso que a gente diz que um trabalho interdisciplinar ele é muito mais rico, né? Não são todas as crianças que vão precisar, isso vai depender da especificidade de cada criança. Mas é o que acontece muitas vezes. A criança chega com uma determinada dificuldade e a gente, na avaliação inicial, acaba percebendo diversas outras habilidades que precisam juntos serem trabalhadas. E é por isso que o trabalho em equipe ele é muito mais rico, porque a gente consegue potencializar esse trabalho, trabalhar todas aquelas habilidades que estão precisando de estimulação, né? Exatamente. É olhar como um todo, né, Lorena? É muito olhar como um todo. Chegou uma pergunta aqui Isso. assim: tratamento multidisciplinar é só para autista? Não, gente, não. Tratamento multidisciplinar é isso que a Na... Lorena falou, né? Tratamento multidisciplinar é a gente ter uma equipe com várias especialidades, profissionais de várias especialidades e com enfoque interdisciplinar, onde a gente conversa. Então, o paciente da psicologia também está sendo atendido pela fonoaudiologia, pela terapia ocupacional, pedagogia ou fisioterapia, e a gente se conversa. O que é melhor para esse paciente? Né? Qual é a demanda dele? Ele tem uma demanda motora? Então, tem um profissional que tem aquilo que eu falei lá no início, que é a matriz de responsabilidade. Né? Qual é a responsabilidade que eu tenho sobre aquele paciente? E eu acho que pelo tempo aqui falta só um horário para uma pergunta, tá? É Assim, mesmo? ó. Você pode falar também, Lorena. Tá vendo essa daí, ó, da Qual a diferença Laila? dessa? Isso. Qual a diferença entre uma Entre uma crise crise e e uma uma birra birra da criança na criança. autista? E quando evolui para a crise, qual a melhor intervenção para acalmar essa criança? Nem sempre mudar o foco dá certo, né? Então, vamos lá. A diferença entre a birra e a crise, né? A birra é quando a criança emite esse comportamento tentando conseguir alguma coisa. Então,
ela estava brincando e aí aconteceu alguma coisa que ela não gostou, foi retirada dela e ela faz birra porque quer aquilo de novo. E aí depois que você entrega para a criança, ela para. Essa é a birra. É uma forma de conseguir alguma coisa que ela quer. Que é diferente da crise, que a crise muitas vezes vem de uma demanda sensorial, quando a criança está com muitos estímulos, né, sensoriais, então aquilo deixa ela desregulada. Isso é uma crise, quando a criança fica desregulada. E, inclusive, a birra pode desencadear uma crise, quando a criança não consegue lidar com aquilo. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar essa questão comportamental, porque isso influencia em todos os outros aspectos, né? Uhum, exatamente. E muito importante da família estar bem orientada para ela Isso. ajudar nesse processo em casa, né? Para que ela não esteja ali em casa reforçando até a própria birra, né? Uhum. A Laila falou assim, porque nem sempre mudar o foco dá certo. Às vezes não dá mesmo, né? Imagina se você está lá, não é uma birra ou é uma crise, você está lá muito angustiado e as pessoas, ao invés de te dar atenção naquele momento, ficam mostrando, olha que bonitinho isso, olha que bonitinho aquilo. Você fica mais assustada às vezes, né? E isso vai deixar a criança mais agitada, né? Mais desregulada. Então, o que a gente aconselha é sempre assim, calma, paciência, né? Vamos entender, primeiro de tudo, entender o que é crise e o que é birra. E você reconhecer no seu filho se aquilo ali é uma crise ou se é uma birra. Porque se você souber identificar, vai ser muito mais fácil você, em casa, fazer o manejo, né? Uhum. Eu acho que agora acabou. A live vai ficar Pensou. no Instagram e no canal do YouTube da Multiglia a partir de amanhã. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou se vocês quiserem enviar para as pessoas, né, que vocês acham que podem se beneficiar dessa troca que a gente fez aqui, vai ser um prazer. Quem não conhece a Multiglia ainda, por favor, venha nos conhecer, né? Venha ver como que são as nossas instalações, como é a nossa equipe, tá? A Rejane aqui, é possível controlar uma crise de ansiedade com terapia ou necessita de medicação? Cada caso é um, né, Rejane? Então, precisa ter um profissional que vai olhar essa criança. Não é um dia só, gente. O profissional não olha num dia só e fala o que é. O profissional não tem bola de cristal. A gente tem, né, o conhecimento, né, a prática, né, a ciência a nosso favor, mas a gente tem que ter muita cautela, né, do que falar para essa família nos primeiros. Precisa de medicamento, sim, mas o medicamento sozinho não faz efeito. Sempre que precisa de um medicamento, também precisa de um acompanhamento comportamental, tá? Que isso é feito por nós que fazemos a reabilitação. Nós, que eu digo, é a clínica toda, tá bom? Lisa, Laila. Ai, gente, foi lindo. Ó, a live é assim, na hora que tá ficando mais animado, tem que terminar. Poxa Dá vontade de vida. ficar mais um Lisa, tempão, orgulho pra mim né? também. Não dá? Então, gente, mas foi um prazer, viu? Prazer enorme também estar com a equipe Multiglia, né? Todos os profissionais, isso é muito bacana, né? Semana que vem a gente vai ter mais live. Agora a gente vai ter sempre uma live falando dessa forma bem descontraída, sempre, né, voltado para questões bem práticas, né, do dia a dia. Psicopedagoga. E mandem sugestões que nós vamos fazendo, tá? Sobre temas, sobre, né, algumas dúvidas que vocês tenham, vão mandando aqui para a Multiglia, tá? Que a gente vai sempre preparar pensando nisso, tá bom? Isso mesmo. Aqui na Foi um Multiglia prazer. tem o canal, né, do YouTube. Isso. Então vamos fazendo aí as perguntas. Lorena, Oi, oi. um coração grande assim para você, ó, bem grande, ó. Muito Foi um bom ter você aqui na nossa prazer estar equipe, aqui, né? tá? Eu adoro fazer parte dessa equipe, é gratificante fazer, né, trabalhar aqui com essa equipe, um trabalho tão responsável, né? É muito gratificante para mim estar com todos esses profissionais, foi super legal a nossa conversa. E aquele recado, né? Ao menor sinal de atraso, procure
a gente. Procure, não deixa tempo passar. Tempo é rico, na infância principalmente. É verdade. Então, gente, ó, um beijo. A Rafa tá falando ali de sugestões de habilidades sociais com ideia. A Laila tá falando, deveria ter várias musiquinhas da Grande Vitória, quem sabe? Gente, tchau, tchau.